Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Amém? Amém? Opa. Quem é da equipe azul aí? Equipe azul. Equipe branca. Equipe rosa. Equipe azul. Equipe azul. Esse é o espírito. Bora. Eu sou um pouco competitivo, tá? Vocês vão ver no retiro como é que eu sou competitivo. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Vamos colocar... Não, antes de colocar o tema da palavra, rapidinho. Uma coisa que Deus é fiel, né? Ele confirma aquilo que Ele coloca aos nossos corações, né? Primeiramente, o nome, né, da nossa equipe, Inundados. Te cantou a música aqui, Inundados pelo Espírito Santo aí, ó, tá vendo? Foi de Deus. E também o tema da mensagem que eu vou trazer aqui bem rapidamente, não conto os 7 minutos, só quando começar ali o versículo, por favor, tá? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês levantem a mão, tá? Fiquem à vontade, quem não quiser levantar. Alguém aqui já sentiu a presença de Deus? Alguém aqui já sentiu a presença de Deus? Alguém já sentiu um arrepio? Alguém já sentiu um fogo? Alguém já sentiu alguma coisa diferente assim? Amém? Vou fazer outra pergunta agora. Alguém aqui conhece Jesus? Pode botar ali a mensagem, por favor? Isso me incomoda. Todos nós, né, somos igreja e hoje, como igreja, a gente precisa conhecer essa pessoa. Jesus, né? A gente fala muito sobre o Espírito Santo e, de fato, Ele é o nosso amigo, né? E eu tenho uma palavra de Deus para nós, bem rápida. Vamos lá em João, por favor. Primeiro versículo de João, João 1. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pode passar. Vamos até o 5 rapidinho. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A melhor pessoa para falar sobre Jesus é João. João, segundo ele mesmo, era o discípulo amado. Um homem que conhecia Jesus de perto. Muitos dos 12 que andavam com Jesus andavam de um pouco aqui, o outro um pouco ali, mas João estava aos peitos de Jesus. Então, eu quero trazer um pouco mais sobre João. Dentro desse versículo existem coisas muito importantes. No primeiro versículo, coloca por favor, a gente entende que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No segundo versículo, a gente entende que Jesus é eterno, né? Deus é eterno de uma maneira geral. E no terceiro, a gente entende que tudo subsiste por Ele. No quarto e no quinto, que Ele é a vida e a luz dos homens. Beleza, então a gente sabe que Jesus é eterno, que Ele é Deus e que nós devemos conhecê-lo. Na primeira parte dessa palavra, bem rapidamente, né, que é a divindade de Jesus, eu deixei 2 versículos para a gente entender um pouco mais sobre a soberania dele. O primeiro versículo está em João 8,58, que diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. E o segundo versículo é João 14, 9, 10, que diz assim: Jesus respondeu, há quanto tempo estou com vocês, Filipe, e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como é que você diz, mostre-nos o Pai? Rapidamente, só no 9 mesmo, rapidamente, Filipe fala assim, Jesus, eu sei que você é o caminho, a verdade e a vida, eu sei, legal, mas basta, só nos mostre o Pai que está tudo certo. Jesus fala, nossa, você não entendeu ainda. Quem vê a mim, vê o Pai. Muitas das vezes a gente não entende algo simples. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é soberano, Ele é o Deus de tudo, da terra, do céu. E isso coloca uma barreira na nossa cabeça, que aquilo que é eterno a gente não pode alcançar. E essa mensagem é uma mensagem que tocou no meu coração há um tempo atrás, e a outra confirmação que Deus deu foi no louvor que eu falei. Qual foi o último louvor que a gente cantou? Alguém lembra do último louvor que a gente cantou? Eu quero conhecer. E isso tem que nos confrontar. A pergunta é, vocês estão conhecendo Jesus? Porque quando eu falei, alguém já sentiu a presença de Deus? 90% levantou a mão. Mas quando eu falei, você conhece Jesus? 5% levantou a mão e isso me confronta. Porque realmente, cara, é difícil conhecer aquilo que é eterno. E na segunda parte, né? Pode colocar aqui a vida eterna. A pergunta que eu quero falar para vocês é, quem quer conhecer a vida eterna? Quem quer ir para o céu?
Quem quer ir para o céu? Amém? E no versículo 17 de João, no capítulo 17 de João, diz assim a palavra: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos do céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta. Repitam comigo. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é algo que mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou meu relacionamento com Deus e me impactou. O autor desse louvor, Quero Conhecer Jesus, que é Alessandro Vilas Boas, escreveu um livro que ele fala sobre esse conhecimento e isso me impactou. E a vida eterna, ela não é o céu. A vida eterna é conhecer a Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele diz que a gente conhece a Jesus aqui, a gente morre, a gente vai para o céu e continua conhecendo a Jesus. E continua conhecendo a Jesus. E continua conhecendo Jesus. E mesmo assim, a gente não vai conhecer Ele em sua plenitude, porque a gente não consegue. A gente vai continuar conhecendo, porque Ele é eterno. E na terceira parte, que agora eu entrego a mensagem, que é bem rápida, diz assim em Efésios 3, pode colocar aí, 16, isso. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Espera aí, rapidinho. Só para dar uma introdução com relação a esse versículo, essa passagem que eu mais amo na Bíblia de todas. Paulo, ele faz uma oração para Efésio. E antes ele fala: eu me coloco perante ao Senhor de joelhos. Ele começa a orar por Efésios, E ele fala, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante seu Espírito, no íntimo de cada um. Fortalecidos com poder, volta aí rapidinho. Fortalecidos com poder mediante o seu... Tá, beleza. Passa para o 17. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Irmãos, isso mudou muito a minha história com relação a entendimento, Porque uma igreja avivada não é uma igreja que chora. Uma igreja avivada é uma igreja que é bíblica. E no mesmo tempo que ela é bíblica, ela é cheia do Espírito. Porque ser cheio do Espírito Santo não necessariamente quer dizer que é aquela pessoa que fala em línguas ou está no poder, Muitas vezes a gente confunde isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa bíblica, uma pessoa que exala a glória de Deus, uma pessoa que exala os frutos como o amor, a longanimidade, a fé. E o que eu quero deixar aqui claro é que existem 4 coisas muito importantes para a gente conhecer Jesus. E sabe qual é a primeira delas? Incrível, Bota no versículo 16, por favor. Quando Paulo ele pede a Deus, ele faz isso aqui, Segundo a riqueza da sua glória, pela glória de Deus, conceda a vocês. Olha só isso aqui. Olha que Paulo ora pelaquela igreja, que era cheia de Deus, Efésios era cheia de Deus, aquela igreja. Que vocês sejam fortalecidos, em outras palavras, na corrigida ou na atualizada, revestidos com poder. O que está escrito ali, meus irmãos? A gente está vivendo um ano que, para mim, é um ano mais significativo desde quando eu me converti, principalmente nessa igreja. Eu me converti aqui. Mediante o seu Espírito, A gente vai falar sobre amigo Espírito Santo. Uma coisa que a gente tenha claro em nossos corações: não existe conhecer a Jesus sem poder do Espírito Santo. Eu posso sentir um arrepio, eu posso sentir um fogo, eu posso falar em línguas estranhas, eu posso chorar, eu posso cair no chão, mas não tem como conhecer a Jesus sem ter o poder do Espírito Santo. E a segunda coisa que me chama a atenção, que eu coloquei em tópico rápido, é que amar a Deus é uma das coisas essenciais. Versículo 17, por favor. No versículo 17 diz assim: que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Irmãos, estar alicerçado e enraizados em amor é um amor que ele não é
maleável, não é um amor que, eu amo Jesus agora, mas eu não amo Jesus mais. Eu amo Jesus e eu estou alicerçado, eu estou enraizado nesse amor, eu conheço Ele, continuo conhecendo Ele, porque Ele é vida eterna, eu não vou me enjoar de conhecer Jesus. E sabe que esse amor, ele me traz à memória, até mesmo eu já fui um homem que orava mais, que buscava mais, porque também, né, só jogava bola, né, e tinha muito mais tempo para buscar a Deus, né, mas mesmo assim, eu entendo uma coisa, que quando eu amo alguém, eu passo tempo com essa pessoa. Quando eu amo a minha esposa, né, claro, e eu escolhi passar até a minha morte com ela. Por quê? Eu amo ela. Porque ela é bonita? Porque ela é uma menina de Deus? Também. Mas é porque eu amo ela. Quando a gente ama a Deus, a gente tem que passar tempo com Ele. Então, uma das coisas essenciais que eu coloquei aqui como a segunda parte dessa mensagem que eu estou passando é amar a Deus. Né? Não, a segunda, amar a Deus. Quando a gente ama a Deus, meus irmãos, a gente entende que a gente precisa passar tempo com Ele em oração. E é difícil orar, irmãos, é difícil passar tempo com Deus. Mas, irmãos, às vezes não tem nem o que falar, às vezes sabe o que eu faço? Senhor, eu não sei o que falar, eu quero só ficar contigo. Eu sento no chão e fico assim, Deus, eu te amo. Eu quero, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou sem forças, mas eu quero estar aqui contigo nesse momento. Eu fecho meus olhos e relaxo com Jesus. Eu não fico apenas meditando, eu fico relaxando com Jesus, e isso é passar tempo com Ele. E a terceira coisa que eu coloquei, né, nesse terceiro tópico, é que a palavra é a revelação desse amor. Quando a gente entende que o Evangelho ele não é constituído em apenas movimento, em apenas louvor mesmo, né? Que eu digo aqui, a gente está aqui em adoração, em comunhão, mas em palavra, né? O Evangelho ele é bíblico, então a palavra ela nos direciona. Então o amor de Jesus ele nos direciona pela palavra. E o quarto, que é o que de fato importa, né? E eu entrego essa mensagem que está no versículo 19. Coloca aí rapidinho. É que quando a gente conhece o amor de Cristo, né, a largura, a profundidade, a altura, a gente entende uma coisa aqui, né, o amor que excede todo entendimento. Diz assim no versículo 19 que isso transformou o meu conhecimento de quem é Jesus e daquilo que eu consigo quando eu busco Ele. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda... a gente fala sobre ser cheio do Espírito Santo, né? E isso é muito bom, ser revestido, manifestar dons espirituais, manifestar amor, isso é muito bom, irmãos. Eu gosto de sentir, eu sou um cara que eu sou fervoroso em Deus. Mas uma coisa que a gente tem que buscar é a plenitude de Deus. Porque a plenitude de Deus, ela não se resume em 4 dias. A plenitude de Deus se resume em uma vida. E uma vida entregue em adoração. E a gente está indo para um lugar daqui a alguns dias, né? Um pouco menos de um mês, que a gente vai se separar de todo mundo, e a gente vai buscar a Deus como nunca buscou antes. Assim eu creio, assim eu espero. E a gente vai ser cheio de Deus. Sabia que todos vão ser cheios? Porque a gente vai estar num ambiente propício para isso. Mas quando a gente estiver lá no trabalho, que as pessoas ficam falando que, cara, Jesus não existe. E aí? E aí, cara, tu passou por isso? E aí, cadê Deus nisso? Na escola, com os amigos, na família. Ser cheio da plenitude de Deus, irmão, você resiste a isso tudo. E a pergunta que eu quero fazer a vocês, e agora não é se vocês conhecem ou não, eu quero que vocês levantem a mão se vocês querem conhecer a Jesus. Levantem a mão quem quer conhecer Jesus. Verdadeiramente conhecer a Jesus. Eu não estou falando de sentir a Jesus, irmãos. As pessoas buscam sentir. Eu não quero para o Espírito Santo apenas para sentir, eu quero para o Espírito Santo, eu quero para o retiro para apenas sentir. Eu quero para o retiro para eu conhecer ainda mais a Jesus e as pessoas que não conhecem Jesus lá, elas serem tocadas e incendiadas por aquilo que eu vivo com Deus. Esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. E eu deixo essa palavra aqui, bem rapidamente, algo que eu resumi aqui é, cara, busque o revestimento de poder, porque sem ele você não consegue conhecer a Jesus. Jesus, ele até está perto das pessoas que choram, sabe? E o meu desejo é que vocês chorem, sejam quebrantados. Eu amo quando eu choro nos pés do Senhor, porque a palavra nos ensina que Ele está perto dos quebrantados, dos contritos. E Ele ama que a gente chore aos pés dEle. Mas chorar aos pés de Deus não quer dizer que eu conheça, quer dizer que Ele está perto de mim. Mas aquele que é revestido pelo Espírito vive a plenitude de Deus e conhece o seu amor que excede todo entendimento. E eu deixo essa palavra, e aí, vamos conhecer a Jesus juntos? Faltam alguns dias para o retiro, a equipe azul vai ganhar todas as provas, tenho certeza disso, mas eu tenho certeza que todos, equipe branca, equipe amarela, roxa, sei lá qual equipe,
todos vão ser cheios do Espírito de Deus. Isso é uma promessa que Deus colocou no coração do nosso pastor. Isso é uma promessa que Deus colocou no coração da liderança dos VIPs, né? Que vai ser o retiro do quê? Que sejamos cheios do Espírito Santo, amém? Vamos orar então, vamos colocar de pé, eu vou orar. Ele já vai subir já, né? Para a palavra, quem vai subir para a palavra. Vamos orar rapidinho e pedir isso a Deus. Que Deus conceda assim a vontade dele. Amém. Jesus, te peço nesse momento que nessa noite, Pai, o Senhor possa nos constranger a viver uma vida de intimidade contigo. Jesus, eu te peço que nós possamos nos conscientizar, Pai, que nós devemos buscar esse revestimento, Pai, não porque é algo sobrenatural, que nós vamos sentir algo fervoroso em nossos pés, não, mas para entender o teu amor e conhecer o teu amor, a largura, a profundidade e entender que, Jesus, nós queremos ser cheios da tua plenitude. Senhor, que o Senhor possa fazer a tua vontade, glorificar o seu nome em nossas vidas, e assim como hoje, Pai, nós clamamos e cantamos, queremos te conhecer, Jesus. Assim oramos em nome de Jesus.